Trabalhadores e trabalhadoras se manifestam na Avenida Paulista por PLR livre de imposto de renda. A mais paulista das avenidas de São Paulo, o coração financeiro do Brasil. A Avenida Paulista foi palco de mais uma manifestação que reuniu cerca de 5.000 trabalhadores e trabalhadoras do ramo químico, bancários, metalúrgicos, petroleiros e urbanitários da CUT e da Força Sindical na manhã de quinta-feira, 22 de março. A multidão se reuniu em frente ao prédio do Banco Central no número 1804 da avenida para cobrar justiça tributária e chamar a atenção da população para a importância de isentar do imposto de renda a PLR, a participação nos lucros e resultados recebida pelos trabalhadores. Presente no ato, o secretário de Finanças da CUT Nacional, Wagner Freitas, ressaltou que a medida não é apenas justa e plausível, mas também favorável ao Brasil. Disse ainda que está na hora desse governo atender uma reivindicação da classe trabalhadora que dá sustentação e tem compromisso com este governo. Olha, eu acho que esse governo, um governo importante, é um governo que tem feito obras importantes para o Brasil. Agora, há uma franja de trabalhadores que são importantíssimos para as centrais sindicais e que são sustentação dessas centrais sindicais, porque são de seus sindicatos maiores e mais conceituados, que fazem uma classe média oriunda até da estabilidade econômica e desenvolvimento econômico do Brasil, para a qual o governo tem que fazer um gesto. É importante políticas que têm sido construídas em relação ao salário mínimo, que é a grande política de distribuição de renda do governo, em relação a políticas sociais como Bolsa Família, outras políticas na área da habitação, a saída da linha da miséria de uma quantidade interessante de trabalhadores. Agora, para a classe média, que são os trabalhadores de sindicatos que dão sustentação política a essa transformação que o Brasil passa, esse governo não fez nenhum gesto. E essa questão da participação nos lucros e resultado é talvez o gesto necessário que esse governo tenha que fazer para demonstrar para a base aliada de sustentação, não do governo no Congresso, mas da massa na sociedade, que ele tem compromisso com a gente. Historicamente, os sindicatos trabalhadores e a CUT, inclusive, tem uma proposta nesse sentido, que é a lei de taxação ou a taxação das grandes fortunas. Isso faz parte, é uma reivindicação histórica dos trabalhadores da CUT. Na realidade, a reivindicação da CUT é pela reforma tributária. O Brasil tem uma tributação absolutamente injusta. Primeiro que fique claro que a CUT é favorável à tributação. Nós achamos que você tem que ter um governo forte, um Estado forte, para que tenha aplicação em políticas públicas que sejam absorvidas pela sociedade. Agora, no Brasil acontece uma inversão total. Quem ganha mais, paga menos. Quem ganha menos, paga mais e paga duas vezes. Falar em banco, que é a minha categoria. Banqueiro não paga imposto. É o setor mais aquinhoado do Brasil. Os bancos são um banco como o Itaú Bradesco, cria um outro Itaú Bradesco em 5 anos, por conta da altíssima lucratividade que ele tem, e o tanto de que ele paga de tributação para que seja devolvido para a sociedade em forma de serviço e política pública é quase zero. Então nós temos que fazer uma reforma tributária. Então essa manifestação que nós fazemos em relação à PLR para os trabalhadores é a ponta de um iceberg que nós queremos fazer e discutir com a sociedade da uma necessária reforma tributária que venha fazer com que o Brasil tenha condição de ser mais justo nessa distribuição. Quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos, paga menos. E eu acho que todos que ganham e que não seja salário e que seja efetivamente renda, tem que pagar, mas condizente àquilo que tem. E o que acontece no Brasil hoje não é exatamente isso. Aqueles que ganham menos pagam mais. Oswaldo Bezerro Pipoca, coordenador administrativo do Sindicato dos Químicos e Plásticos de São Paulo e região, fala da importância da isenção do imposto de renda na PLR, para que o trabalhador, com mais dinheiro no bolso, possa fazer girar a economia do país. Bom, a importância é muito grande, né? Nós estamos junto com outros companheiros da indústria e do setor financeiro, por exemplo, os bancários, metalúrgicos, nós, os químicos, setor de eletricitários, petroleiros.
o pano de fundo aqui nessa iniciativa está em pressionar o poder público, principalmente os parlamentares, por uma reforma tributária justa e social. Então, nós estamos falando aqui da PLR, da isenção do imposto na participação dos lucros dos trabalhadores, e com muita razão. Por quê? Os trabalhadores estão contrariados com essa forma de tributação. Porque as grandes fortunas, e principalmente os acionistas, não têm os seus lucros tributados, como têm os trabalhadores na participação nos lucros. Então o movimento ele é justo e é um movimento responsável. Nós não queremos tirar dinheiro do Estado, que ele pode ser usado para a saúde, para a educação. Nós estamos preocupados também com o desaquecimento da economia, que tem dado sinais fortes aí. A indústria principalmente está estagnando e a gente entende que se não descontar o imposto da PLR, isso vai propiciar um aquecimento da economia no Brasil, gerando mais empregos, né? E porque o dinheiro que vai para o bolso do trabalhador vai para o consumo, que vai motivar as indústrias a produzir, porque gera demanda, ao contrário do dinheiro dos acionistas, que só fica investido e não é gasto. Então o grande pano de fundo aqui é esse. Nós queremos que o dinheiro fique no bolso do trabalhador para que ele possa gastar, cobrir as suas necessidades e com isso promover um movimento de aquecimento na economia nacional. Pipoca, a lógica dessa manifestação e outras, quando se fala na questão do imposto de renda, também muitas vezes no salário do trabalhador é descontado, a lógica é de que o Estado deve cobrar mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos? Exatamente isso. Os trabalhadores já é taxado na fonte, da fonte pagadora já desconta a taxa de imposto. Também paga imposto porque é o que consome nas regras do jogo, vai no supermercado, paga o preço, já está embutido o imposto, vai na farmácia, na escola, tudo. Então o seu salário já é super taxado, enquanto as grandes fortunas não são taxadas adequadamente. E o governo acaba, para sustentar as suas necessidades de atendimento da população, a sua recorrência é basicamente em cima do assalariado. E nós queremos inverter essa lógica. Então tem um volume de dinheiro muito grande, uma liquidez enorme no mundo e particularmente no Brasil, que está na mão dos acionistas. E esse dinheiro precisa ser taxado para ser investido na economia para salvar o Brasil de qualquer crise que possa ameaçar o emprego e a situação dos brasileiros. Quer dizer que os bancários estão nessa luta pela isenção de imposto de renda da PLR já há algum tempo. A gente tem uma negociação nacional de PLR, os bancários no Brasil inteiro estão nessa luta. Coletamos a assinatura lá no abaixo-assinado. Os bancários hoje estão fazendo manifestação no Brasil inteiro, em várias capitais, defendendo a isenção do imposto de renda na PLR, porque sabe da importância dessa medida, tanto para o trabalhador, de maneira geral, tanto na PLR quanto no abono, sabe da importância dessa medida para o trabalhador e para a sociedade brasileira, para a nossa economia. Nós sabemos que essa isenção vai fazer com que o nosso mercado interno continue aquecido, com que o comércio venda mais, o comércio vendendo mais, a indústria produz mais, a indústria produzindo mais e o comércio vendendo mais, gera-se mais emprego e a gente continua nesse ciclo de desenvolvimento que é fundamental e é muito importante para toda a sociedade brasileira.